Boa noite a todos. Hoje é a inauguração do nosso podcast Infroagro. Tenho um prazer de receber aqui o Marcelo, a Keila, né? Boa noite Boa também, noite. boa noite a todos que estão assistindo também. É uma satisfação enorme, Marcelo. Tive um prazer, né, de conhecer você na PEAGRO, fiz um estágio, né? Sim, Fala sim. para nós um pouco aí da fundação da PEAGRO aqui na nossa região. Você sendo referência, né? Apresenta todo mundo aí, a família. Assim, a Peagro, a gente começou, eu era um franqueado, né, de uma empresa do Mato Grosso, a gente começou com trabalho de AP. Eu trabalho com agricultura desde 2004, né? Comecei em Cristalina. E aí, quando eu mudei para Catalão, trabalhei nas séries, né? E aí já tive contato com essa parte de AP, que a gente fazia coleta de solo para o pessoal da Agriquem, né? Com parte de monitoramento de fertilidade, trabalhava com nutrição foliar, né? E aí, até 2016 eu tinha essa franquia, né, de AP. Aí em 2016 o João Paulo veio trabalhar comigo, que é meu sócio hoje. A gente foi para a gente começou a fazer a parte de coleta de solo. E aí, em 2016, a gente resolveu abrir a AP Agro, né? Que foi o início assim, da empresa, né? Carreira solo, nós dois. Aí começamos, fizemos curso de geoprocessamento, né? Para poder fazer a parte de classificação de imagem de satélite. Hoje a gente trabalha com zona de manejo, né? Para geração de grid, de coleta de solo. E, e assim, os clientes, a gente já tinha uma carteira de cliente boa, que veio da época das séries, da época de Cristalina, eu já trabalhei lá também no armazém de grãos, conhecia muita gente, né? E aí foi aumentando, graças a Deus a gente fez um trabalho bem feito, né? Conseguimos fidelizar, a gente tem muito cliente fidelizado hoje, atende Goiás todo, Minas, Tocantins, Maranhão, Piauí, mas Bahia tem alguma atividadezinha, mas pouca ainda, né? Mas concentrado nessa região mesmo. E Paraguai, né? A gente tinha um parceiro lá no Paraguai, que é o Javier, até faleceu há poucos dias agora, o filho dele que continua lá, o Ravo, né? Na parte de agricultura de precisão. E a gente fornecia material de tecnologia para ele, né? Que assim, a agricultura de precisão nada mais é que levantar dados do campo, né? Com uso de tecnologia para poder fazer aplicação em taxa variável, tanto de defensivo, fertilizante, corretivo, né? Hoje tem colheita também mecanizada aí com monitoramento de rendimento, de produtividade, né? Então, assim, e a gente une esse conjunto de informações para o cliente, né? Para o produtor. Assim, de início é isso aí. Bacana demais, né, Marcelo? E aqui, como que é ter um maridão viajando? Você acompanha ele, né? Acompanha ele muito. Já foi pro Paraguai junto, né, Marcelo? Já, Vocês dois Paraguai, foi. Piauí, eu sempre tá Ó, junto. lá é quente, né? Eu participei lá 20 dias lá é quente, né? É Muito, quente. muito quente. E cada dia mais cliente novo, né? Vocês referência Assim, hoje. graças a Deus, assim, já tem um bom tempo que, assim, a gente nem prospecta muito, né? Acaba o cliente vindo de forma orgânica, né? Os outros clientes vão apresentando, indica, e aí a gente vai atendendo e, graças a Deus, vai só aumentando a carteira, né? Tá tendo um resultado legal. Bom Isso aí. demais. Não, é só sucesso, né? Cada dia que É, faz. Tipo assim, e é engraçado, né? Você falou aí da agronomia, é de pai para filho, né? Tipo assim, é um grupo muito familiar, né? a Por gente- exemplo, igual o pessoal do Paraguai mesmo, igual você falou, o rapaz faleceu, né? Era grande amigo seu, né? isso, muito amigo nosso. Não sei se foi no casamento, teve uma experiência boa, né? Foi. União, assim. Então, tipo assim, aí já passou pro filho, né? Então, E assim, a gente conheceu através da outra empresa, né, que a gente trabalhava. aham. Ele era um franqueado também lá no Paraguai. E aí quando nós saímos, a gente começou a fornecer o material para eles, né? A parte de imagem de satélite, geração de mapa de aplicação, recomendação. E aí acabou criando esse vínculo, né? A gente ficou como se fosse família, né? E aí agora hoje, assim, até hoje mesmo o filho dele mandou mensagem pedindo ajuda nas recomendações. Eu tô até com o material dele aqui para terminar de fazer para ele lá hoje. E aí, se até ele pegar o macete da parte de recomendação, né? Bacana, Porque né? ele ajudava o pai dele no campo, né? Com recomendação, coleta, essa parte de calibração de máquina, né? Você até participou também de calibração de equipamento. Então, assim, só que a parte de recomendação é a parte mais técnica, né? Então ele não tinha muita experiência igual o pai dele. Então, assim, eu estou dando um auxílio para ele nessa parte aí, até ele
botar para rodar 100%, sabe? 100%. É. Não, é bom. O agrônomo, né? Todo mundo assim tá unido, né? É. Por um pro maior, né? Que sempre é No povo. agro todo mundo se ajuda, todo mundo se conhece, é um negócio isso. legal de trabalhar. Eu É gosto bem desse envolvido, ramo, né? É bacana. E, tipo assim, qual foi o seu desafio? Assim, falou assim, eu saí hoje foi perrengue o negócio. Tipo assim, já teve uma coisa assim, que eu tive que rebolar pra dar certo aqui. Tipo assim, Cara, tem desafio, né? Em tudo tem, em toda área. Sempre assim. tem, né? O início também, né? O início foi difícil, porque assim, a gente tinha os clientes, mas a gente tinha pouco recurso ainda. Tinha questão também assim. O preconceito também, quando começou, né? A agricultura de precisão. O pessoal, tipo assim, não tinha muita informação, né? Então assim, no início, equipamentos, o pessoal tinha pouco equipamento, né? Produtor pouco equipamento, então a gente acabava tendo que adaptar muita coisa. Eu já fiz de uma demarcação com grade, né? Para poder gerar a zona de manejo para fazer aplicação. Então assim, na verdade desenhava um mapa de aplicação com a grade para o cliente ir lá e fazia várias regulagens. Então assim, o início foi mais complicado, né? Na empresa também, no começo assim, até a gente pegar o jeito, né, de ser o dono da empresa, né? Porque no início, assim, como era franqueado, você já vinha com o processo pronto, né? Então é só pegar e implantar ele na região, era tranquilo. Agora a gente tem que criar o nosso processo, né, do início, Os pontos de equilíbrio. gerar ponto de coleta, depois ir para campo, levantar dados, né, gerar recomendação. Mas assim, com o tempo a gente foi melhorando, adaptando, melhorando algumas coisas que a gente já tinha da outra empresa, a gente conseguiu melhorar nessa agora, né? Parte de recomendação, então foi bom, foi legal. Porque, tipo assim, a empresa sendo de vocês mesmo, igual você falou, a adaptação não tem aquela diretriz de outra pessoa, né? Fala assim, Marcelão não pode mexer não, Marcelão, aqui tá de jeito aqui, vamos... O que tem muita gente que não adapta com mudança, né? E vocês já é uma pessoa, assim, eu trabalhei, assim, fiz o estágio, gostei demais, peguei muita coisa, muito conhecimento. Tipo assim, foi bom, então, né? Experiência boa. A vivência foi ótima, maravilhosa. Tipo, nunca eu pensava nem pisar em Piauí, né? Maranhão. Fiquei lá um tempo lá, foi bacana demais. Boa, né? Cultura nova, né? O legal, assim, da API, você conhece muita região, né? E acaba, assim, microclimas diferentes, né? Você chega lá no Piauí, muito quente. Você já pega a região sul, tem épocas de frio, né? Então, assim, você vai se adaptando, tipo de solo, né? Eu gosto de estar cursando agronomia também, então assim, para sua bagagem também depois conta muito, né? Ajuda muito, né? Conta. Esse tipo de experiência aí, né? Demais. Não, e é engraçado vocês falando assim sobre... Tem um grupo ainda de agricultor, né? Que tem uma resistência, que não aceita muito a tecnologia ainda. Eu falo porque tem gente da minha família mesmo que, tipo assim, fala assim, gente, não, fulano faz de uma forma. Mas a geotecnologia veio para detalhar, né? Não é uma coisa assim que eles têm que entender. Eu acho que não é o que o vizinho faz que ele tem que fazer. É necessidade. Mas assim, hoje essa cultura já melhorou muito, né? Melhorou bastante. Quando eu comecei, assim, no início da AP, como eu te falei, não tinha equipamento, o pessoal tinha pouca informação. No início eles achavam assim, é um custo a mais, né? Vou gastar com agricultura de precisão. E assim, era muito mais caro, sabe? Assim, o valor por hectare da agricultura de precisão naquela época era muito mais caro. Então você tinha muito mais resistência do que hoje. Então assim, os primeiros que eu falo assim, os primeiros produtores que aceitaram a tecnologia são pioneiros, né? Assim, os caras têm sangue no olho mesmo para poder encarar desafio novo, conhecer tecnologia nova, né? Igual assim, investimento em agricultura de precisão, você vê um investimento alto para comprar equipamento. Hoje você vai pegar um Hércules aí, mais de 300 mil reais, né? Para poder fazer aplicação em taxa variável. É uma calcareadeira, você for pegar, só que com tecnologia embarcada, né? Você tem GPS, né? Agora assim, você pega uma colheitadeira hoje aí de 3 milhões de reais, então assim, é muito dinheiro investido. Só que assim, já vem com... Hoje mesmo, até estava olhando o pessoal da Case, eles lançaram as novas agora dele, a John Deere também acho que lançou uma parecida com ela, que já usa a inteligência artificial para poder ler a produtividade no campo, né? Assim, tem sensores que autorregulam, né? Então assim, já melhora o rendimento. Eu estava olhando a Case, ela processa 1.800 operações durante o trabalho dela. Então assim, 90% da atividade da máquina ela não depende do operador mais, né? Você está ficando, né,
usando a inteligência artificial para apoiar na agricultura também, né? Nessa parte de mecanização, né? Facilitar, né? Então, o custo é muito alto. Então, eu acho que assim, esses produtores que entraram, que tiveram a coragem de peitar isso aí, os caras são foda, né? Então, são visionários, né? Então passa à frente de todo mundo, né? Então, assim, só que assim, hoje melhorou muito. Assim, aí os outros produtores vão vendo que vai melhorando a produtividade, né? Você pega assim, você teve a oportunidade de ir lá no Rampelote, lá no Piauí, né? É um grupo grande, com uma área bem extensa, né? Então, assim, e mesmo assim você pega uma média muito alta, né? Você já costuma, eu já vi muitos grupos grandes aí, mas assim, os caras têm uma produtividade muito ruim, né? Limitada. Porque assim, a grande extensão de terra, o cara não consegue cuidar de tudo da mesma forma. Então, assim, acaba tendo perca de produtividade nisso aí, né? E lá não, assim, o manejo deles são bem feitos, a parte de correção de solo, adubação, né? Segue certinho a risca das recomendações, então assim, isso aí conta muito, né? Sim. E também em questão de doença, né? Pega, tipo assim, tem um nematóide, né? Vocês fazem a coleta também, né? Também a parte de biológica do solo também, né? Hoje a gente consegue fazer levantamento também, análise biológica de nematóide, né? Tem de fungo também, então assim, acaba pegando um pouquinho, assim, além da informação, a gente cruza essas informações, né? Fertilidade, compactação do solo, né? Que a barreira física também acaba prejudicando na produtividade aí. E cruzar essas informações também. Então a gente gera um mapa de NDVI lá, e em cima desse mapa a gente consegue ver as manchas, né? Visualizar as manchas. Eu vou lá, coleta a amostra de solo, talvez a fertilidade tá boa naquele lugar, né? O que está acontecendo, né? Será que foi... Então assim, aí vamos ver, tipo de solo, cascalho, talvez teve um veranico que afetou aquela área. Aí você descartou essas opções aí, tem o nematóide, tem fungo, você consegue fazer outras análises. Você tendo essas informações na mão, você sabe já diagnosticar o que está acontecendo ali, ou tentar procurar uma solução para aquilo, né? Então, a AP vem para ajudar nisso aí, né? Não, é bacana demais, né? Sempre auxiliando, né? O agricultor sempre estando do lado ali, tentando reduzir custos, né? Assim, eu não prego muito de redução de custos. Talvez você pegar a área do cara, tá precisando corrigir, assim, acaba tendo um custo até a mais do que ele estava prevendo. Só que você faz o certo na hora certa, né? Então, assim, no local certo. Então, acho que isso aí tem incremento de produtividade, mas na maioria das vezes dá para economizar muito, sabe? Assim, porque assim, você racionaliza o uso de fertilizante, né? Você pega ele, talvez o cara ia trabalhar com 200 kg na taxa fixa lá, e com esse mesmo 200 kg ele consegue corrigir aquela... o solo é muito heterogêneo, né? Tem diferença de solo, tipo de solo, de fertilidade também. Talvez tem lugar que cai 100 kg, tem lugar que cai 300. Então, assim, na média ele trabalha com 200 kg, mas corrigindo aquelas diferenças, né? E no final acaba tendo um incremento de produtividade, né? Você vê uma lavoura mais homogênea, sem muito voo de pica-pau que a gente fala, né? Sim. Então, assim, já dá uma ajuda nisso aí também, né? Bacana demais. Não, e tem muito agricultor que precisa ter essa curiosidade, né? Assim, de entender do processo e querer ainda. Mas, sim, eu acho que a maioria é os pequenos agricultores que tem um receio, né? Mas, assim, melhorou muito. Eu falei assim, né? Melhorou muito, mas ainda tem muito ainda aqui. Para nossa região aqui, alguns ainda tem que meio principalmente o pessoal que está migrando da pecuária para a agricultura agora, né? Assim, tem mais resistência, porque a pecuária, o investimento mais baixo, porque como é um retorno a longo prazo, ele fica com aquele receio de gastar e depois tem um tempo para ele recuperar aquele valor investido, né? Hoje já tem pecuária de precisão, né? Você corrige pastagem, a gente consegue fazer nitrogênio em taxa variável, a fosfatagem em taxa variável, você já faz correção de calcário. Antigamente não, cara, plantava o capim lá e deixava, o gado comia, né? Assim, depois dava uma gradeada, ou botava fogo, né, para poder recuperar. Então, assim, era bem precário. Hoje já avançou muito, né? A gente foi numa fazenda lá em Campo Alegre, não foi? Uma vez. E tava com esse processo de mudança. Sim, eu não lembro do nome da menina. Foi. Ele tava compactado, a gente tava falando. Tinha muito gado na palhada, né? E ela tava com a resistência, ela tinha arrendado, acho, né? Pra pôr o gado. Sim. Aí, ela tinha uma visão muito boa, né, aquela menina. Aquela menina, assim, ela já tinha a cabeça mais aberta, né? Mas você pega caso de produtor, assim, que migra da pecuária pra agricultura, que ainda tem aquele receio de gastar, né? Quer trabalhar com a economia, talvez, não vou mexer no solo, não vou gastar com calcário, fica com aquela resistência um pouquinho para não ter um custo muito alto, né? Só que a soja, tipo assim, se não, hoje, ela tem um potencial produtivo muito alto, né? Tem capacidade de produzir, mas se não tiver fertilidade,
o clima ajudar, então são vários fatores que interferem. Então você tem que fazer a sua parte, Deus faz a dele, né? Se chover, o cara colhe bem. Tudo certo. Então, assim, só que a gente tem que fazer a nossa, né? Corrigir, deixar tudo prontinho, plantar com semente boa, plantabilidade, né? Não assim, eu vejo a questão de querer fazer render, né? A singularidade da semente para cair, então assim, isso aí também hoje já tem equipamentos igual da Star, você pega, consegue corrigir essa semeadura ali para a semente ficar com a distância correta, né? Antigamente tinha muita semente duplada, você chegava e olhar lá, tinha semente que nascia. Isso aí já interfere na sua produtividade, né? No final ali você tem um stand, você projeta um stand e no final você que a planta emerge ali, você não tem aquele stand que você projetou, né? Que você plantou ali essa quantidade de semente. Até por isso aí, porque gera competição de uma planta com outra. Então, assim, hoje a agricultura de precisão vem até para agregar nisso aí, né? Melhorando de equipamento, melhorando tecnologia para poder conseguir corrigir essas falhas, né? Então, até na taxa variável, você consegue fazer semente na taxa variável, né? Uma área de cascata, você consegue aumentar a população para poder compensar a perca por estresse hídrico, né? Por outros fatores. Então, assim, acaba melhorando isso aí. A questão de manutenção, uma vez a gente estava comentando que tinha um rapaz que não deu a manutenção, não observou bem, né? Você observou que cada vez que fazia uma bacada, caía uma porcentagem a mais. Era isso? Uma vez? Nós estávamos comentando uma vez? Sim, tem a questão assim, na calcareadeira, por exemplo, na hora que você vai fazer a calibração dela, se deixar a comporta muito aberta, né? Um dos problemas que pode ocasionar é essa questão de, tipo, se da bacada e ela cair, porque assim, o cara é um pó muito fino, então assim, ele vai escoar rápido, né? Se tiver cobertura muito grande, ele vai vazar. Outra coisa, a máquina, na hora que a esteira que vai fazer a variação, né? Sim. Quanto mais aberto, menor é o fator de correção, menor é a velocidade que ela vai trabalhar. Porque se ela rodar muito rápido, ela vai jogar um volume muito grande. Então, assim, dependendo da dose que ela for trabalhar, você pega uma área que tem uma dose muito baixa e a comporta está muito aberta, ela vai trabalhar muito devagar. E aí ela pode ter aquela questão de ficar parando, na hora que dá bacada ela cai também, né? Porque o produto está parado ali na comporta, está caindo a mais com a bacada. E assim, a questão da velocidade da esteira. Quando você calibra ela mais fechada, só que é igual eu te falei, na calibração a gente tem que ter noção de, tipo assim, se eu deixar muito fechado também, dependendo da taxa, se a taxa for muito alta, eu não vou conseguir atingir essa taxa, né? E aí eu também, assim, você tem que ter um meio termo. Não deixar fechado demais, para não conseguir atingir as taxas altas, e nem muito aberto, porque as taxas baixas também não tem esse problema de ficar parando a esteira, né? Então começa a criar falha na aplicação. Aí, ao invés de você estar corrigindo o solo, você está piorando, né? E aí joga um pouco de calcário, joga, né? Então, assim, acaba criando outra mancha além da que você já tem no solo, né? Então, a agricultura de precisão, além da parte de coleta, a parte de aplicação, calibração de equipamento, né? Igual na plantadeira também, a calibração dos fertilizantes na hora de fazer o plantio, para poder cair a dosagem certa. Então, assim, tem essa preocupação também com o pós, né? Senão o que a gente fez lá atrás, a coleta de solo tem que ser bem feita, né? Assim, começa tudo pela coleta. Errou ali, pra frente não adianta mais nada, né? O que você fizer ali tá errado. Já joga tudo em risco, né? Então, assim, é um conjunto. Todo mundo tem que trabalhar, né, em comum acordo ali pro negócio dar certo, né? Sem você falando, é até bem lembrado, né? Tipo, pra coletar, a gente tinha que fazer uma limpeza, assim, tudo lá, pôr a sonda, porque, igual, quando tinha animal, poderia contaminar com fezes do gado, então assim, acaba alterava. Você pega ali até fertilizante, né? Talvez igual no Piauí mesmo, esse ano a gente coletando lá, você pegava, tinha lá na Brejo Seco, por exemplo, choveu pouco, né? Teve regiões que choveu menos. Aí você pegava e tinha fertilizante em cima do solo ainda, né? Sem ainda ter solubilizado, né? Aí acaba você não raspa, você acaba coletando ele, que vai contaminar a sua amostra. Então, assim, na coleta já tem que ter esse tipo de cuidado, né? Onde vai coletar, não coletar em chorro, né? Não, então, assim, em linha de plantio, né? Na nossa região não tem muito fertilizante ainda na linha de plantio ainda, né? Lá o pessoal planta tudo a lanço, né? Ainda mais tranquilo, mas aqui tem que ter esses cuidados, né? Para não coletar em cima de linha, senão vai contaminar a amostra. Limpeza do equipamento, né? Igual no caso da sonda,
para não contaminar também. Se você coleta uma amostra aqui, você chegou no outro ponto, lá você vai coletar, tem resíduo de solo da outra. Você vai misturando, vira uma bagunça, né? Dentro do mesmo grid até que não tem problema. Mas de um grid para outro, né? Senão você acaba contaminando com a amostra que você tinha feito antes, né? Mascarando tudo, né? Isso. Então, é legal, né, assim, o pessoal ter noção do que está fazendo, para não também... depois você pega aquela amostra ali, você vai fazer a sua adubação em cima daquilo, né? Adubação ou correção de solo em cima daquilo. E aí fica um negócio mascarado, você acaba fazendo errado, né? Então, eu falo assim, o trabalho começa da coleta ali, do levantamento de dados até a operação no final. Porque no plantio, né, na colheita, eu falo assim, na colheita vai evitar perda, né? Porque se tem muita perda também, eu escolher muito rápido, equipamento, calibração de equipamento, então... Na agricultura, o fato, assim, são vários fatores que interferem, né? Então, assim, tudo gera perda para o produtor, né? E aí acaba prejudicando no final a produtividade dele. Né? Na sonda mesmo, igual você me ensinou, né? Você ensinar. Então, tipo assim, tinha que limpar bem, né? Todo dia antes, assim, também, por exemplo, teve uma umidade mesmo, né? Dá ali um ferro, porque pode dar uma corrosão, alguma coisa assim. Então, tinha que limpar, senão dá um teor a mais de ferro, né? Porque tirava um pouquinho, já dá uma contaminação. Tinha que ser bem observado, você pega, assim, a broca inox, né? Ela não tem problema de oxidação, mas só que acaba... você deixa resíduo na broca, né? Igual quando tem umidade, você vai coletar com solo meio úmido, fica pregado na broca ali, se você não limpar para fazer a próxima coleta, você vai estar contaminando a amostra com a outra amostra que estava, né, presa na broca ali, né? Pregada na broca. Então, você tem esses detalhezinhos, né? Preocupação com isso aí também, porque assim, também faz parte do trabalho, né? Senão, o nosso trabalho depende da informação ali. Se tiver errada, já era. E no caso, assim, tem que fazer a análise também, né? Eu vejo assim, eu via que você ia, mostrava o laudo, né? Acompanhava tudo. O produtor, entende? Tipo assim, quando você passava assim, muitos, eu não entendo muito ainda, eu tenho que aprender algumas coisas da análise. A grande parte dos produtores ainda não tem muita noção de fertilidade, né? Assim, e aí o nosso trabalho é isso aí, é mostrar para o cliente, assim, de uma forma simplificada, né? O que a gente levantou de informação e a recomendação que a gente está fazendo para ele, né? Tanto na parte de calagem, de adubação, então assim, eu sempre friso para o cliente como que eu estou fazendo o cálculo, né? Mesmo que eu não entenda tanto, mas de forma simplificada para ele entender e saber o que a gente vai fazer na área dele, né? Para poder corrigir, ou até mesmo adubar aquela cultura lá determinada, soja, milho, né? Então, assim, isso aí a gente mostra para o cliente, faz também, hoje a gente prega muito para o cliente fazer análise de fertilizante, né? Que acaba você pegando, talvez você compra um produto lá e a gente faz o cálculo da adubação em cima daquela garantia. E você manda analisar ou tem um teor de um pouco menos de fósforo, um pouco menos de nitrogênio, então, de potássio, né? Então acaba dando uma prejudicada. E isso também prejudica o meu trabalho na ponta, né? Porque se eu recomendei ali e tinha menos P2O5 do que eu calculei, vai dar diferença depois na análise no próximo ano, né? Então acaba dando... Como os outros, passou a receita do bolo e mudou a forma, né? Não pôs o certo, aí vai dar errado então, depois no resultado. Isso aí... Muitos fatores, né? Muitos fatores. E os meninos, já tá querendo aprender também? Ou só tá na música? Não, sim, já tá acompanhando? O Marco, o mais velho, já fala em trabalhar também, em fazer agronomia. Ele fala TI e de agronomia, mas assim... todos os dois dá pra conciliar. No nosso trabalho dá pra conciliar, né? A agricultura acaba que você... A parte de tecnologia também, você tem muita tecnologia, não dá pra... Hoje você consegue fazer aplicativos, né, para usar no celular para levantamento de dados. Então acaba você tendo que usar TI mesmo. Até no início a gente tinha um aplicativo, né? Depois, com o tempo, a gente acabou não usando muito, acabou ficando obsoleto. Mas assim, tem muita empresa que ainda usa, né? A Keila também, assim, já dentro da agricultura, ela trabalhou uma época na Syngenta Digital, ajudando na parte de desenvolvimento, na época do software, né? Domina bem, né? Depois que eles migraram da Strider para a Syngenta, a Aquila trabalhou uma época lá, então assim, ajudou nesse levantamento de dados, para montar o equipamento, botar o software deles em prática, né? Então assim, tecnologia está em tudo na agricultura hoje, né? Como eu falei, equipamentos, calibração de máquina. Hoje você não precisa nem sujar as mãos se quiser, né? Você calibra lá de dentro da máquina, plantadeira, fazer calibração do adubo dentro da máquina.
Então você acaba tendo que ter um pouquinho de noção também de tecnologia, né? Então acaba que agrega tecnologia com agricultura. Então o Marco tem vontade de fazer os dois. Então se você quiser fazer os dois, até melhor. Que fica Nossa, tá bem respaldado, né? Qualquer lado que ele mexer tá valendo pra gente. Bom demais. E aqui, como que é? Foi pro Paraguai aquela vez, vocês foram no casamento. Aquela vez foi só passeio, né? Foi só passeio. Mas já observou as agriculturas lá, a cultura diferente lá? Como que foi lá? Lá totalmente diferente. Lá assim... Lembra um pouco do Nordeste aqui, né? Lá... Mais seco, mais... Não, mas a época que a gente foi, né? Lá o clima é bem parecido com o sul, mais frio, né? O tipo de solo lá, assim, pelo menos na região que a gente atendia lá... Hoje não, hoje o Javier assim, atende o Paraguai todo, né? Mas aquela região de Caguaçu ali, que ele atendia na época lá, era bem mais arenosa, né? Aí... Então, assim, aí na hora de recomendar, a recomendação já é um pouquinho diferente. Né? Na parte de nitrogênio, você tem que dar uma dividida no nitrogênio para não ter perca por lixiviação. Então, assim, parte de... Lá, a agricultura lá também é mais familiar, né? Não tem grandes propriedades igual a gente vê aqui, né? Assim, você chegar no Piauí, fazenda de 30 mil hectares. Lá são parcelinhas, né? De 30, 50, 100, tudo próximo da cidade. Mas assim, lá a gente vê muito uma coisa, Júnior, assim, na parte de tecnologia. Lá, mesmo as pequenas propriedades, todo mundo é focado em tecnologia. Quase todo mundo faz agricultura de precisão. Você chega na fazenda dos caras, os caras têm Hércules 5.0, uma fazenda pequena. Aqui você pega um Hércules 5.0, um 6.0, e tem que ser uma fazenda grande, né? Com autopropelido da Stara hoje. Um dry box, tal, que seja. Lá qualquer fazendinha, você chega lá, o cara tem equipamento, tem plantadeira que faz taxa variável. Talvez você pegue esse caminhão velho, você olha geralmente no Paraguai, você vê que o pessoal da agricultura, esse caminhão antigo, né, tal, mas assim, a parte de plantio e pulverização deles são bem tecnológicos, sabe? Os caras são bem avançados nisso aí. Não, uma vez você estava comentando, né? A gente fez uma visita, acho que foi em Campo Alegre. Aí o pessoal tava querendo fazer. Aí você falou, você tem que adaptar aqui uma válvula, vamos mudar isso aqui. Sim, para poder instalar o equipamento taxa variável na calcaradeira, né? Porque hoje você pega uma calcaradeira comum, você consegue montar o equipamento nela, né? Bacana. O GPS, a parte hidráulica, você pode usar a parte hidráulica do trator para poder movimentar a esteira, né? Coloca motor hidráulico no lugar de cardan. Então, assim, hoje, com a tecnologia, cara, você consegue adaptar tudo, né? Fica um custo menor do que você comprar um equipamento novo. Talvez não tenha a mesma precisão, né? Você vai pegar um Hércules aí, a precisão dele eu consigo fazer 6 kg de braquiária com Hércules, né? Por hectare, né? A dose muito baixa para uma calcareadeira. Tem equipamentos que não conseguem fazer isso, né? Com a dose muito baixa dessa, a válvula nem aciona, né? Para poder abrir o óleo para poder a esteira rodar. Então, assim, acaba que o Hércules, em questão de precisão, tem outros equipamentos, outras marcas também. Assim, eu estou falando de uma marca que a gente trabalha muito na região, a gente tem mais vivência com ela, né? Jumil, Stara, Jan, tem um monte de equipamento aí bom, né? Que dá para... Kuhn, né? Hoje também tem um baita do equipamento, Jacto também. A Jacto tem até... Eles têm até regulagem de ponto de queda, né, em cima do prato ali. Você mudando o ângulo do ponto de queda ali, você consegue mexer na largura da faixa de aplicação, né? Outra coisa até assim, na época da calibração, você chegou a acompanhar também, a gente fazer a calibração com as bandejas, né, para poder ver essa largura, se realmente a máquina está aplicando naquela faixa que a gente deseja, né? Porque você informa lá na máquina, eu quero aplicar com 30 metros o adubo, o fertilizante. E aí... Ou por vento, ou até por granulometria do produto, ele não consegue atingir, né? Com a bandeja você consegue espacializar se realmente está acontecendo, está caindo naquela faixa que você deseja aplicar, né? Ou diminuir, ou aumentar a faixa, ou mexe nas paletas, ou muda o ponto de queda, igual nesse equipamento da Jacto, você consegue mudar o ponto de queda para aumentar essa faixa, né? Então, assim, para a aplicação ficar perfeita também, né? Porque eu te falei, não adianta você fazer um mapa bonitinho, coleta bonitinho, e na hora de aplicar, não aplicar direito. Então, assim, agricultura de precisão, o custo é muito alto. Então, assim, do início ao fim, você tem que fazer tudo bem feito para não ter problema, para não gerar perca para o produtor, né, e acabar tendo resultado também no final, na hora de colher lá, e conseguir colher bem, né? Então... E no caso também, por exemplo, eu observei
que quando a gente fazia análise, sem passar para o agricultor, tem um tempo, né? Por exemplo, a safra é daqui 3 meses, ele tem que aplicar para fazer homogeneização. É isso. Na terra, né? Porque isso. Senão vai perder a produtividade, né? Tem que... É igual assim, nessa época agora da entre safra, tem produtores que estão com safrinha instalada, né? Onde está com safrinha, o cara vai ter que colher a safrinha primeiro para depois aplicar. Mas assim, muitos dos nossos clientes, a gente faz a coleta de solo nesse intervalo que está colhendo a soja e plantando a safrinha, né? A gente coleta meio que simultâneo ali com o plantio da safrinha, para nesse intervalo já conseguir correr atrás, comprar os insumos dele, adiantar essa parte de logística, de buscar o produto, colocar na fazenda, quantidade de fertilizante, que geralmente assim, você comprando mais antecipado, você consegue preço melhor, e aí já conseguir buscar isso para a fazenda, né? A parte de logística do negócio, né? E na hora que ele colher, já está lá, é só aplicar. Porque o tempo de um cara que planta safrinha, essa entre safra dele é muito curta, né? Para ele fazer esse operacional todinho, de aplicar calcário, gesso. Hoje o pessoal aplica muito boro também, a lança, ou lexita, né? O enxofre pastilhado, o que for usar de micro e macro ali no solo, ele tem que fazer nesse intervalo antes do plantio. Então, assim, acaba virando muita operação, né? Na agricultura de precisão a gente não costuma usar formulado, né? Para fazer a lança, já vai usar a matéria-prima, ou KCl separado, ou MAP, ou super simples, super triplo, né? Pega ali o fosfatado que você for usar ali, já faz a aplicação separada deles para poder fazer a variação de cada elemento e para a distribuição também ficar perfeita, né? Você pega a não ser que você pegue um formulado que tenha o NPK num grão só, né? Que hoje já tem empresas, a Mosaic, Timac, que tem também essa formulação no ICL também, acho que se eu não me engano, também trabalha assim. Talvez tenha outras empresas que eu não me fugiu o nome agora, que trabalha também com fertilizante no NPK no grão. Porque aí a distribuição também fica mais homogênea, né? Porque você pega um formulado, você tem KCl, o cloreto ele tem uma granulometria. Você pega o fosfato, tem outra granulometria. O nitrogênio é mais leve. Então na hora que você distribui aquilo ali, cada lugar no solo aqui vai cair cai mais nitrogênio, outro lugar cai mais fósforo, outro cai mais potássio, o mais pesado vai mais longe, né? O mais leve cai mais no centro da máquina. Então assim, a distribuição não fica perfeita, né? Então é por isso que a gente trabalha com um elemento isolado, então assim, acaba virando mais operação, né? Fica uma padronização, isso. Boa, né? Fica. Só que assim, nesse aí operacional do cara, o cara tem que entrar na área dele 5, 6 vezes, né? Entra para fazer calcário, depois ele entra para fazer gesso, depois ele entra para fazer o adubo, né? O fosfatado. Depois ele entra para fazer o KCl, o cloreto. Se tiver um boro, ele tem que jogar o boro também, tudo a lança. Então, assim, são 5 entradas na lavoura para fazer essa aplicação. Então o tempo é muito curto para fazer isso aí, né? Você pega essas áreas grandes que o cara tem um tempo curtinho para aplicar, demanda um tempo, né? Então, é complicado, né? É por isso que a gente tenta adiantar um pouquinho essa questão de levantamento de dados, para o cliente adiantar essa parte de logística, né? Mas tem muito cliente que a gente coleta depois da safrinha. Então, assim, aí o tempo é bem curtinho, né? Você tem que coletar, mandar para o laboratório, chegou as análises, a gente faz a recomendação, senta com o produtor, define a adubação que vai fazer, calagem, se não vai fazer, ou não vai fazer, para ele comprar, para buscar e depois aplicar isso tudo. Então, assim, o tempo... É demorado. Tinha um cliente seu, eu achei gente boa demais, o Marquinhos, né? Marquinhos. Eu achei lá, tinha pivô. Marcos Najar. Ele é muito gente boa, cara, né? Eu achei o processo dele lá muito, assim, inovador não, assim, bem detalhado, né? Vamos falar assim, não sei se está inovador, mas acredito que sim, tem pivô, tinha tudo bem amparado ali, a produtividade dele era boa, né? Boa, né? Tipo assim, e fazia uma demanda diferente, por exemplo, igual eu fui lá, tava cenoura colhendo, eu acho, um pivô, depois tinha outro cultivar diferente. O Marcos ele planta, ele vai mais no HF, acho que ele não chegou a plantar, né? Ele planta lá arroz, né? Assim, dá uma variada, né? Já plantou arroz no pivô, arroz irrigado, trigo, né? Então essa variada. Mas tem muito cliente assim, na região que planta, né? A parte de HF. A gente está atendendo em Piracanjuba, ontem a gente foi lá, né? Ele está com tomate plantado, né? No pivô. Então, assim, a questão da irrigação também dá essa amplitude aí de variedade. O cara consegue mudar um pouquinho aí a batata, que você pega a região de Campo Alegre ali, né, no Paineiras ali, se chegar tem alho, cebola, batata, então cenoura, o cara consegue dessa diversificada aí também, né?
por causa da irrigação. Nessa época agora o cara consegue irrigar, então produz o ano todo e consegue diversificar a cultura também, né? Bom, é bom demais. E, no caso, com essa variação, não tira os mesmos nutrientes, né? Ou estou enganado? Por exemplo, tem tipo de planta que tira um tipo de nutriente do solo e outra já tira menos e tira outro. Na verdade, sim. O que vai mudar, cada cultura tem um tipo de extração e exportação, né? No caso da soja, o que ela vai exportar de NPK para o grão, ou no milho, você pega no milho, o que vai para o grão, se a milho silagem vai levar na espiga, né? Já não tem retorno de palhada, então assim, a gente leva em consideração esses cálculos também para poder fazer adubação, né? Então cada cultura tem sua particularidade ali, um extrai mais um elemento X, outro, né? Então tem essas particularidades também, né? E aquele terreno que tem, por exemplo, o solo tem uma cobertura, ele é mais favorável. Que é igual a gente estava falando, por exemplo, tem onde que põe gado, que é pisoado, né? Não tem aquela cobertura boa. Na questão do gado, assim, tem a questão da cobertura, tipo assim, que ele vai comer um pouco da palhada, né? Então, assim, acaba dando e a compactação do solo, né? Por causa do pisoteio dele. E a cobertura também vai te ajudar, assim, na questão de evapotranspiração, né? Você consegue manter a temperatura do solo. O solo hoje exposto chega a 70 graus, né, no solo. Você imagina a planta ficar o tempo inteirinho, o dia todo no sol ali com 70 graus. Então assim, é muito calor, né? E com a palhada mais densa, você consegue baixar essa temperatura para 35, a temperatura ambiente, né? A planta consegue aguentar mais, perde menos água, né, por evapotranspiração. Então assim, acaba melhorando também a produtividade no final, né? Então, assim, o pessoal está focando muito nisso aí, a questão de fazer palhada, tem um monte de mix de nutrientes aí, né? O cara usa milheto, crotalária, trigo morisco, vai fazendo uma misturada. Tem gente que trabalha com, lá no Piauí mesmo, está tudo com braquiária e milheto, né? Consorciado para, até acho que ano passado quando você foi, eles estavam plantando, né? Já tinha área com milheto e braquiária plantado, para poder melhorar isso aí, questão de enraizamento, porque a braquiária é uma raiz muito agressiva, né? Então assim, já melhora na parte de compactação, ciclagem de elemento, né? Fazer ciclagem lá, o milheto é bom para ciclar potássio, então você acaba melhorando isso aí também, né? E aí a questão da palhada, de construir palhada. Melhorar a matéria orgânica, depois que decompõe essa matéria seca ali em cima, vai melhorar a matéria orgânica do solo. Então você consegue aumentar a CTC, né, do solo também com o aumento da matéria orgânica. Então assim, só tem benefício, né? Bom demais. Então, aquele então tá preparado daqui a pouco para fazer... Era informática? Como que era dentro lá do programação? Na sua experiência na agronomia que você fazia? Singenta de... Singenta, Lá eu era analista de TI. Analista de TI, então tá por dentro, né? Sim, a gente fazia... tinha uns ETDs no campo, né? Eles mandavam pra gente as informações da batida de pano, as pragas, doenças daninhas. E a gente fazia a metodologia daquele espaço. E assim, era tudo manual, 700 linhas, e foi muito, foi bacana. Na verdade, eles estavam montando o banco de dados, né, da Singenta Digital, né? Então assim, levantavam informação no campo e eles lançavam no sistema para montar o banco de dados dele, né? E o produtor tinha ali na ponta ali, tudo mastigadinho, tudo uma tela no tablet, com as imagens de tudo que era lançado, né? Era uma equipe muito grande atrás daquilo. O back-office era grande, né? E uma engenharia muito grande para ele ter só uma página ali, pequenininha, pessoal. Como se não tivesse tido um trabalho tão grande, né? Mas estava tudo mastigado para ele. Então, eu falo assim, né? A PEAGRO está bem assessorada, né? O Marcelo, você, o João Paulo também é muito assim, tranquilo, sabe muita coisa também. O João Paulo na questão de classificação de imagem, né, assim, geoprocessamento, ele hoje tem um know-how violentíssimo, né, assim, você pega áreas que tem problema com nuvem, que talvez você tenha que cruzar várias imagens, né, ele consegue hoje, tipo assim, pegar, fazer um mosaico dessas áreas aí e classificar, que você acha que é uma imagem só depois, sabe? E, cara, aí na hora que você vai no campo olhar, até quando você confronta com o mapa de fertilidade, que a gente coleta as análises de solo, que você vai confrontar com o mapa de fertilidade, tá batendo quase 100%, sabe assim, em questão de
porque a análise que ele faz ali para poder classificar essas imagens ficou muito bem feita, né? Então, hoje, assim, graças a Deus, a gente está com a equipe fera, né? No que faz, sabe o que faz. Eu acho assim, a região nossa, igual eu tô falando, tem bons profissionais pra vocês aí, nossa senhora, tipo, é só procurar que tem um resultado, né? Então, eu acho que nossa região, se começar a encaminhar desse jeito, procurar o serviço de vocês, é só sucesso também, produtividade, tudo tem um seguimento bom demais. Esse ano a gente está se estruturando para poder conseguir atender com a mesma qualidade porque a nossa carteira de cliente aumentou muito, né, de quando eu comecei. E no início, assim, era eu e o João Paulo. No início mesmo, acho que foi eu e o João Paulo e mais um. Tinha o Ronaldo que ajudava a gente. A gente fazia coleta, gerava os mapas, ponto de coleta, vinha para o campo, coletava as amostras, mandava para o laboratório, chegava, a gente fazia recomendação, fazia os mapas de aplicação, calibrava. Então, assim, o tempo era muita pouca gente para muito serviço, né? Então, assim... e a gente já tinha uma carteira de cliente bem, assim, considerável já na época, né? Porque eu acabei migrando toda a equipe que eu tinha, toda a carteira de cliente que eu tinha na APMax, eu migrei para a APAgro, né? Então, assim, acabou trazendo, e assim, eu tive que manter aquela carteira de cliente, depois foi aumentando, né? E assim, a gente acabou ficando meio limitado com a equipe. No início, o João Paulo tinha um pouco de receio de passar, né? Então, assim... de treinar outras pessoas, até por comodismo mesmo, tinha hora que a gente falava, ficar com preguiça de treinar outra pessoa para fazer o que a gente fazia, você começava a ensinar, talvez você falasse, o cara vai demorar a pegar, e acabar eu mesmo fazendo, né? Aí acabou ficando aquilo ali, só que assim, a empresa não cresce, você vai ficando limitado. Aí hoje a gente abriu a cabeça mais nisso aí, tá treinando mais gente, o Danilo hoje me ajuda na parte de recomendação, acho que tá vindo mais uma menina para ajudar a gente nessa parte de recomendação também. O John Clay na parte de mapa ajuda o João Paulo pra caramba, né? Assim, ele é na minha sala hoje. O John Clay, umas matérias com ele, gente boa demais. Então, assim, a parte do escritório ali tá bem assessorada, né? E em campo também a gente aumentou a equipe de coleta. Agora, ano passado a gente teve muito problema, assim, teve igual vocês de estagiário, mas tem muito, assim, na questão de estágio, para coleta de solo, acaba tendo a rotatividade muito alta, né? Aí porque o tempo é curto. Não, assim, e outra, talvez você está fazendo estágio ali, surge outro negócio e já sai. Então, assim, não tinha esse ano a gente conseguiu fixar uma equipe boa, sabe? E sem estagiário conseguiu manter a qualidade. Porque, querendo ou não, você tem que ensinar de novo, você acaba perdendo tempo. Igual você estava estagiando, aí entra outro no seu lugar, eu tenho que treinar tudo que eu te ensinei, eu tenho que ensinar para outro cara de novo. Então, assim, leva tempo. Acaba tendo um desgaste, né? Então, assim, esse ano a gente melhorou também essa equipe de coleta de solo. Então, assim, já tá louco. A gente fez nada o incremento esse ano de área aí. A gente quase dobrou a nossa área. Bacana demais. De agricultura de precisão, sim, graças a Deus. No Piauí dobrou. Aqui na nossa região também praticamente quase dobrou. No Nordeste lá, né? Piauí, Maranhão, Tocantins. Então, assim, acabou quase dobrando a área lá. Aqui quase dobrou. Então, assim, a gente conseguiu atender tranquilo em tempo e tá rodando redondinho, né? Tá entrando clientes novos, voltaram alguns clientes antigos que tinham saído para outras empresas, estão voltando de novo para a gente esse ano. Então, assim, quer dizer que se o nosso... referência. Sinal que o nosso trabalho foi bem feito, os caras voltaram para fazer de novo, né? Então, graças a Deus a gente está conseguindo reestruturar isso aí e a tendência agora é aumentar, né? Aumentar a equipe, aumentando o veículo, né? A quantidade de veículo também para poder atender melhor. Então, assim, vamos tocando o barco. Se Deus quiser, cada ano que passa aí, vamos expandindo mais equipe, mais carro, mais moto. Esse ano também compramos mais moto para coleta. Então, assim, vai aumentando a estrutura da empresa, né? Aí, não deixa, me parece. Quem participar do nosso podcast tem boné preto, sorteio, vamos sortear um rosa e outro preto. Não vou falar que é feminino e masculino não, porque tem gente que gosta, né, de rosa, é bonito, então vai participando aí, põe seu comentário aí na live. Se tiver alguma dúvida, manda também. Futuramente a gente, né, bate um papo de novo e vai sentar para responder dúvidas, né? Sentar. Pode fazer um bate-papo também, assim, tirando dúvida, né? Sim. Questão de fertilidade, se quiser
fazer pergunta, né? De recomendação. Isso, dá uma explanada um pouquinho disso aí também, na parte mais técnica, né? Então, não, a gente tira umas dúvidas, né? Porque talvez a gente fala assim, alguns não pegou alguma coisa ainda, chegou agora na live, né? Chegou no podcast agora, então não vai pegar, talvez, assim, um assunto... Na íntegra, 100%. 100%. Né? Mas é bacana demais, Marcelão. É um prazer mesmo, assim, estar com vocês, assim, sempre. Você ter chamado a gente, né? Consideração aí foi massa. Eu quero estar sempre, assim... tendo esse contato, assim, muita aprendizagem que eu tive, né, com vocês. Eu acho que cada dia que vem aqui traz mais conhecimento pra nós, sabe? Eu acho que todo mundo que tá assistindo tá bem satisfeito também, assim, é muito conhecimento, né? Tipo, quem tá em... Tem gente que nunca mexeu com agronomia, né? Tá começando agora, iniciando agora, e talvez tenha essas dúvidas, assim, né? Então, tá aí, ó, equipe maravilhosa, né? Pode entrar em contato com vocês e depois eu vou pôr o número no Instagram. Na publicação tinha o Instagram, tinha tudo arrumadinho. Mas a gente vai divulgar mais, impulsionar mais ali pra tá alinhadinho. E só tem a agradecer, sabe? A gente agradece, Júlio, por convite, né? De ter lembrado da gente e chamar pra gente participar, bater esse papo aqui, né? Foi bom. A troca de experiência, né? Vai agregando, agrega para todo mundo. Pra gente também acaba aprendendo também. Não, assim, eu acho que daqui a você vai dar uma palestra na UNA, daqui a pouco vai dar aula, você dá aula, a experiência que tem, você dá aula aí tranquilo aí. Né? Domina um pouquinho, né? Já dá para ajudar. Peraí, quanto tempo que tem mesmo de experiência, assim, hoje? Desde 2000 eu saí da faculdade em 2004. Desde 2004. 21 né? anos. 21 anos. De experiência. Tá vendo? Não é qualquer uma pessoa que tem essa bagagem assim, né? Então, assim, eu acho que quem mora aqui em volta tem o prazer de ter, né? Seu serviço assim é contemplado, né? Eu acho que tipo assim, é uma parceria, né? Eu falo assim, a gente não tem cliente hoje, graças a Deus assim, os clientes são bem parceiros nossos, né? Eu tento ajudar o máximo que eu posso para poder agregar com a produtividade dele, né? Sem também, porque acaba que a empresa acaba tentando ver aquele lado, só lado financeiro, a gente vê o lado parceiro, né? Uma caneta aqui pra ficar ela e anotando os nomes que tá participando ali. Depois fazer o sorteio, né? Isso. Depois a gente faz um sorteio, quem quiser participar já na live também, vou deixar aberto hoje. Por exemplo, eu acho que pode ser na próxima edição, né? Tipo, na quarta-feira que vem, a gente já mostra quem foi o sorteado. Porque quem quiser ir mandando, que eu vou pôr no TikTok, vou pôr em outras plataformas, vai que tem mais gente também. E quem estiver participando, for de outro setor, assim, de outra região, aí só passa o endereço, nós manda por Sedex aí, chega lá tranquilo, não tem erro. Né? Aí se for nossa região aqui mesmo, em Catalão, é um prazer, né? Quem sabe, nós vai lá e entrega em mãos mesmo, assim, pra ficar de boa. Então, muito obrigado. Obrigado, eu só tenho a agradecer. Eu quero agradecer ao café hoje aqui, ó, pela Mercearia Melo também, né? Mandou aqui pra gente aqui. Então, tá disposto aqui pra nós que é uma parceria boa também. É o agro, né? Chegando aqui também. Tudo vem do comida, agro, tudo vem do agro, né? Hoje, tudo do agro, nada fora. Hoje é o alimento, o perfume, né? Tem um perfume, tudo é hoje. Algodão, né? Algodão, roupa, tudo. Né? Hoje o agro tá em tudo, não tem nada fora, né? Então, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. A gente agradece. Fechou, muito obrigado.